E vamos ver as reações de neutralização ou salificação, isto é, aquelas reações que ocorrem quando um ácido de arrênios entra em contato com uma base de arrênios. O que caracteriza o ácido, o H+, ele vai unir-se ao que caracteriza a base, a oxidrila. Ambos, estando em solução, vão sofrer os fenômenos de ionização e dissociação. O H+, ele vai unir-se à oxidrila. Nesta união é formada a molécula de água. Só lembrando, para cada H+, temos que unir uma oxidrila e, com isso, produzindo uma molécula de água. Ficando agora livres o cátio proveniente da base e o ânion proveniente do ácido. Com isso é formado uma nova substância iônica, NaCl. Essa reação, como nós neutralizamos todo H+ e toda a oxidrila, é uma neutralização total. Além da água, é formado o NaCl, que é um composto que pertencerá à função sal. Vejamos a reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de cálcio. Primeiro vamos ver ionização do ácido, HCl, H+, Cl-. Ionização ou dissociação da base. O hidróxido de cálcio dissocia-se em Ca2+, OH-, OH-. Então, observe que o número de oxidrilas é diferente do número de H+. Então, teremos aí duas possibilidades de neutralização. Uma neutralização total e uma neutralização parcial. Vejamos inicialmente a neutralização total. Para isso, é preciso que nós tenhamos uma quantidade de H+ igual à quantidade de OH-. Com isso, nós teremos que ter outra molécula do HCl. Portanto, sua ionização será igual H+ mais Cl-. E vamos unir cada H+, um OH-, uma molécula de água. Então, H+, OH-, água. O outro, H+, OH-, outra molécula de água. Dois íons H+, duas oxidrilas, portanto, duas moléculas de água. O cátion que sobrou, cálcio, Ca2+, e os dois ânions, Cl-, Cl-, cloreto, cloreto, formarão o outro composto, de forma CaCl2. Essa neutralização foi total e o composto cloreto de cálcio é o nosso sal. E se não tivermos o nosso excesso ácido, a nossa neutralização ela será parcial, ou seja, quando o número de oxidrilas é diferente do número de hidrogênios ionizáveis, a nossa neutralização será parcial. Só lembrando que, como para cada H+ corresponderá uma oxidrila, teremos então nesse caso H+ ou H-, uma molécula de água. Que íons sobraram? Sobraram o cálcio, o cloreto e uma oxidrila. Então, esses três íons vão se unir, formando o nosso sal. Essa neutralização é parcial. E o sal formado, por ter resíduo de oxidrila, ele é classificado como um sal básico. O ácido sulfúrico, H2SO4, tem uma neutralização com o hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. A ionização do ácido sulfúrico acontece na forma de 2H+, mais o sulfato, SO4-2. E a do hidróxido de ferro 3, Fe3+, mais 3 oxidrilas. Como a nossa neutralização é total, nós deveremos igualar o número de hidrogênios ionizáveis com o número de oxidrilas que foram dissociadas. Balanceando a nossa equação, nós teremos o número de hidrogênios ionizáveis do ácido representará a quantidade de mols de molécula da base e o número de oxidrilas dissociadas representará o número de mols do ácido.
Então, nós teremos 3 mols do ácido sulfúrico e 2 mols do hidróxido de ferro 3. Com isso, teremos um total de 6 íons H+, 6 oxidrilas, que na nossa neutralização irão produzir 6 moléculas de água. Para cada H+, um OH-, uma molécula de água. E totalizando, portanto, 6 moléculas de água. Íons que sobraram. Sobraram 2 íons férrico, ferro 3, e 6 ânions sulfato, ou 3 ânions sulfatos. Fórmula do sal formado: Fe2, SO4, 3. Como não sobrou H+, nem sobrou oxidrila, esse sal é um sal neutro e a nossa neutralização é uma neutralização total. O ácido sulfúrico e o hidróxido de ferro 3 também poderão realizar uma neutralização parcial. Na neutralização parcial, nós deveremos utilizar 1 mol de cada uma dessas moléculas. Então, para cada H+, uma oxidrila, uma molécula de água. Nós temos 2 íons H+, e 2 íons OH-, portanto, iremos produzir 2 moléculas de água. Íons que sobraram. Sobraram o íon ferro 3, a oxidrila e o ânion sulfato. Então, a fórmula do sal será FeOHCSO4, que é um sal. Pelo fato de ter sobrado oxidrila, a neutralização parcial vai produzir um sal que a gente classifica como sal básico. Complete as equações abaixo. Assinale a alternativa que corresponde à representação correta dos produtos das equações anteriores. Na primeira, nós temos ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de potássio. Neutralização total, eu terei a molécula do cloreto de potássio e uma molécula de água. Ácido sulfúrico e hidróxido de cálcio. Teremos a formação na neutralização total do sulfato de cálcio e 2 moléculas de água. Ácido nítrico e hidróxido de sódio, também neutralização total. Nitrato de sódio e uma molécula de água. Portanto, respectivamente, nós teremos como produtos as substâncias representadas na letra D de dado. Vimos as reações de neutralização entre um ácido de arrênios e uma base de arrênios. Um dos produtos era a água e o outro produto sempre era uma substância que era chamada de sal. O que é um sal, portanto? Sal é um composto que possui pelo menos um cátion diferente do H+, e pelo menos um ânion diferente do OH-. Nos nossos exemplos, NaCl, cátion, Na+, diferente do H+, Cl-, diferente do OH-. No segundo exemplo, cátion, cálcio, que é diferente do H+, ânion, Cl-, diferente do OH-. Só lembrando, OH- e H+ pode aparecer no sal? Sim, desde que você tenha pelo menos um cátion diferente do H+, e pelo menos um ânion diferente do OH-. O nosso sal, se tiver um único cátion e um único ânion, ambos diferentes do H+ e do OH-, respectivamente, é um sal normal ou neutro. Se tiver ainda resíduo de oxidrila, é um sal básico. Se tiver resíduo de H+, é um sal ácido. Podendo ter 2 cátions diferentes e diferente do H+, é um sal duplo quanto ao cátion. Ou ainda, 2 ânions diferentes entre si e diferente do OH-, também é um sal duplo, só que quanto ao ânion. A nomenclatura dos sais. Ela é facilitada se você souber o ácido e a base.
que originou na reação de neutralização. Nós vamos manter o nome do ânion e trocar a terminação que era no ácido por uma outra terminação e manter o nome do cátion que veio da base. Sendo assim, se o ânion que veio do ácido tinha terminação hídrico, no sal teremos a terminação eto. Se o ânion que era do ácido tinha terminação oso, trocamos para ito. E se ele tinha terminação ico, trocamos para ato. Já o cátion mantém o mesmo nome que ele tinha na base. NaCl. O cloro veio do ácido clorídrico, então a gente troca para eto, cloreto. E veio da base hidróxido de sódio, mantemos esse nome, cloreto de sódio. HNO2. O ânion vem do ácido nitroso, HNO2. Então eu vou trocar para ito, nitrito. E a prata vem do hidróxido de prata, mantemos esse nome. Então o sal será chamado nitrito de prata. FeSO3. O ânion CO3 vem do ácido carbônico. Então a gente troca o carbônico, a terminação ico, para ato, carbonato. E o Fe veio do hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Mantemos esse mesmo nome. Então o sal será chamado carbonato de ferro 2 ou carbonato ferroso. Se o sal não for um sal neutro, nós deveremos citar aquilo que tem a mais nesse sal comparando com o sal neutro. Eu tenho aí um sal básico, então eu tenho que indicar na sua nomenclatura a presença dessa oxidrila com o nome básico. Cloreto básico de cálcio. Se for um sal ácido, nós deveremos citar a palavra ácido. AgH2PO4, fosfato de diácido de prata, uma vez que nós temos dois hidrogênios. Havendo dois cátions, citamos os dois, um sal duplo quanto ao cátion, sulfato de sódio e potássio, do mesmo modo para o ânion, cloreto, brometo de cálcio. Um sal importante também são os sais hidratados, e nós devemos citar a quantidade de moléculas de água. Sulfato de cobre 2, penta hidratado. Penta porque nós temos 5 moléculas de água. Uma outra função inorgânica muito importante são os óxidos, que são compostos constituídos de dois elementos, isto é, binários, e sendo um deles o oxigênio, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Portanto, óxido é todo composto binário oxigenado, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. SO3, oxigênio e enxofre. CO2, oxigênio e carbono. N2O5, oxigênio e nitrogênio. Na2O, oxigênio e sódio. CaO, oxigênio e cálcio. Fe2O3, oxigênio e ferro. Al2O3, oxigênio e alumínio. De acordo com o elemento ligado ao oxigênio, a gente pode classificar os óxidos em vários tipos. Óxidos básicos são aqueles óxidos em que o oxigênio está ligado a um metal de número de oxidação baixo, em geral, metal alcalino e alcalino terroso. Óxido ácido são aqueles óxidos que o oxigênio está ligado a um não metal de número de oxidação alto. Os óxidos básicos, eles reagem com água produzindo uma base. E pode reagir também com ácido produzindo sal e água. Óxido ácidos reage com água produzindo um ácido, podendo reagir com uma base produzindo sal e água. Temos ainda os óxidos neutros, que são N2O, CO. Temos os óxidos anfóteros,
e são aqueles que podem se comportar como um óxido ácido ou como um óxido básico, dependendo de quem esteja reagindo com ele. Os óxidos duplos são aqueles que representam dois óxidos simultaneamente. Em geral, a proporção é 3 átomos do metal para 4 átomos de oxigênio. A nomenclatura dos óxidos é semelhante à nomenclatura de uma base, sendo que substituímos a palavra hidróxido pela palavra óxido. Óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de zinco, óxido de alumínio, óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Essa nomenclatura é muito mais específica para os óxidos em que o oxigênio está ligado a um metal. Se o óxido for um óxido ácido, a gente pode utilizar uma outra nomenclatura também.